Oi, pessoal. Então, agora nós vamos tratar da mineralogia do solo. Quais são os minerais que compõem o solo e que características eles conferem a esse solo. Por isso que é importante. Então, mineralogia do solo, já viu o que é intemperismo e os minerais secundários. Intemperismo é um termo importante para vocês gravarem. Ele significa degradação química e física da rocha. É um conjunto de modificações, né, de ordem física, tanto desagregação, né, quebrar essa rocha, química, que é a decomposição, e biológica, que causa essa desagregação e decomposição, que as rochas sofrem na superfície da Terra. Essa rocha que se expõe sofre outras forças que atuam na superfície da Terra, como erosão, transporte e sedimentação. Como que o temperismo físico atua? Por exemplo, quando a rocha é profunda, né, ela acende, fazendo pressão sobre a superfície e causando fraturas. Quando a água entra nas fissuras da rocha, congela também, e quando a água se congela, ela aumenta de volume em 9%, e isso também causa uma força que quebra essa rocha em mais pedaços. Outra atuação é da temperatura, né, que expande e contrai, e isso também causa pequenas fraturas na rocha. As raízes das plantas, quando elas vão crescendo e forçando e criando novas fraturas, e ainda quando os sais, por exemplo, esses blocos, né, são feitos de calcário. Quando a água vai solubilizando esse calcário, esses sais vão entrando nas fraturas e aí eles vão crescendo, cristalizando, e isso também causa uma fratura nessa rocha que está aqui ao redor. Então, quando a rocha se quebra, se meteoriza, você tem, por exemplo, aqui, ó, o mesmo volume, tanto nesse fragmento maior como nesses vários fragmentos menores. Só que um fragmento grande, ele tem 6 metros quadrados de superfície. Esse mesmo fragmento, se corrompido aqui em 8 partes, você passa a ter 12 metros quadrados de superfície, o dobro. Então, quanto mais se quebra, mais fácil é degradar esse fragmento de rocha, porque você tem uma superfície exposta maior. Então, atuam outros fatores, tanto a desagregação como a decomposição. A gente tem, então, que quando essa rocha vai se decompondo, as menores frações do solo é areia, silt e argila. Argila são as menores frações, então existe uma certa variação e aí o importante é vocês saberem que as menores frações são areia, o silt e a argila. Então, sobre a superfície, tanto de uma rocha grande, de um pedaço grande, como da argila, atuam várias reações químicas que vão solubilizando. E a reação mais clássica é um mineral primário, quando recebe essa água, uma água mais ácida, acidificada, né? Quando a água da chuva entra em contato com o gás carbônico do ar, ela forma um ácido carbônico, que é a principal solução que vai dissolvendo as rochas. Outras soluções ácidas também podem se formar em contato com a água, e aí isso tem a atuação sobre esse mineral primário. O mineral primário é o mineral que está na rocha, esse mineral que, tal como ele foi cristalizado quando essa rocha se formou. Quando ele sofre decomposição, ele forma então um mineral secundário. Então, o mineral secundário é o que já está lá no solo, ou que mesmo numa rocha já é uma rocha mais solubilizada, mais degradada. A gente tem então os minerais de rocha. Esses primeiros minerais são olivinas, piroxênios, anfibólios, biotita, feldspato, muscovita e quartzo. Esses primeiros aqui, eles são mais solúveis, mais ricos em vários nutrientes, em ferro, em magnésio, em potássio. Conforme essa sequência vai passando, esses últimos minerais aqui, eles já vão perdendo esses nutrientes, esses elementos. Então, por exemplo, o quartzo só sobrou silício e oxigênio. Quando eles são decompostos, eles formam os minerais secundários. Os minerais secundários a gente classifica em duas principais formas, são os argilominerais de ferro e alumínio e os oxidróxicos de ferro e alumínio. Argilosilicatos, né? Ou aluminosilicatos de ferro e alumínio. Eles têm, então, quanto mais aqui em cima, mais solúveis,
formados numa temperatura mais alta. E aqui a gente tem esses últimos, aqui o quartzo já foi formado numa condição mais fria, né, mas ainda a 600 graus, e com a consolidação foi mais lenta. A gente tem aqui o plagiocássio também, que é um mineral rico em potássio e magnésio. E essa aqui é uma série da forma com que esses minerais tendem a se decompor. Olivina é um mineral, vocês vão notar que esses primeiros minerais são mais escuros, mais esverdeados, justamente por serem mais ricos em vários elementos. Olivina, augita, anfibólios, mica preta, feldspatos, mica branca e quartzo. Quanto mais escuro, mais ricos em nutrientes diversos, magnésio, potássio, ferro, lítio. E quanto mais claro, geralmente eles têm uma composição mais rica em potássio e magnésio. Esse intemperismo químico faz como se a gente, quando faz um café. O café é esse pó, vamos considerar que nessa analogia ele sendo a rocha. E aí, quando a gente faz o café, faz a água passar por esse pó, ela solubiliza e carreia vários elementos orgânicos. Um deles é a cafeína. Então, o que sobra aqui em cima é uma rocha mais decomposta, né? Uma rocha mais decomposta. E essa solução de percolação está carregando vários nutrientes que solubilizaram. E o que sobrou aqui já é um mineral, a gente poderia dizer que é um mineral secundário. Essa rocha decomposta é um mineral secundário. Dessa maneira também acontece com os solos. Quais são os 5 principais reações químicas que ocorrem para transformar minerais primários em secundários? É a oxidação, por exemplo. O piroxênio, que é um tipo de mineral primário, ele é rico em ferro, libera sílica e íons ferrosos para a solução quando ele entra em contato aqui com o oxigênio. O ferro ferroso é oxidado pelas moléculas de oxigênio, formando ferro férrico. Ferro férrico, então, ele combina com a água, precipitando produtos ferruginosos, e um deles é a goethita, que é um óxido hidróxido de ferro, um mineral secundário, já de solos super intemperizados, é um dos que sobram, é o último lá na cadeia. Hidratação é quando moléculas de água se ligam à superfície do mineral primário, e, por exemplo, a anidrita é um sulfato de enxofre, é um sulfato de cálcio. Quando ela se hidrata, forma a gipsita, que é o sulfato de cálcio hidratado. Dissolução é quando o mineral primário ele tem dissociação dos íons, geralmente em solução aquosa, e você perde então a fração sólida, fica só fração líquida. A outra reação é a hidrólise. A hidrólise é a quebra pela água, então, por exemplo, o ortoclásio, que é um alumínio silicato de potássio, quando ele entra em contato com a água, ele forma um hidróxido de alumínio, que é o mineral gipsita, e ainda libera potássio e um silicato e uma hidroxila. Você tem hidrólise que liberam tiram totalmente a sílica, né, da composição do mineral primário, como o que você ainda mantém outras porcentagens. Por exemplo, a gipsita é um mineral secundário de ortoclásio. A caulinita também é um mineral secundário de ortoclásio quando passa por hidrólise. E aí vocês notem que não sobra nenhum. O único nutriente que tinha aqui no ortoclásio, que era o potássio, ele foi retirado da estrutura da caulinita. Então só ficou o alumínio silicato hidratado, que é a caulinita. Então você tem solos, quando eles são formados muito temperizados, você tem só minerais secundários que já não tem mais os nutrientes que são essenciais para as plantas. Potássio é um nutriente social, um macronutriente super utilizado. Enquanto que alumínio é tóxico. Esse alumínio silicato aí, ele serve só como uma estrutura física. Então, solos muito intemperizados, fisicamente, eles têm uma estrutura resistente. Eles são só o que sobrou justamente por essa resistência. Por outro lado, eles são quimicamente pobres, porque já perderam todos os nutrientes que foram lixiviados ao longo de todo esse intemperismo. A gente tem também a esmectita, que já é um mineral secundário, que é um pouco mais rico. Notem que ele é um alumínio silicato de potássio, hidratado de potássio. O potássio permanece aqui na estrutura. Então, ele é um mineral secundário, mas que ainda tem mais nutrientes.
A última reação é a acidólise, que o ácido corrói aqui, então, essa rocha, né, esse mineral primário ortoclásio, e nesse caso, essa acidólise, ela põe tudo em solução, não deixa nenhum mineral secundário formado. Então, a gente tem então aqui as argilas, que são a menor fração. Elas podem ser uma camadinha assim, dessa maneira que a gente está vendo aqui, ou podem ser um grupo de camadas. Qual que é a estrutura dessa argila, dessa menor fração do solo? Pode ser uma camada, pode ser um grupo de camadas. Isso é formado por aquele alumínio silicato, então é silício, oxigênio e alumínio. Como que eles se organizam? A gente tem principalmente uma estrutura formada por oxigênio e silício, formando um tetraedro. Conforme as ligações aqui do silício com 4 oxigênios, forma como se fosse essa pirâmide, que é uma unidadezinha básica. E a gente vai, então, representar a união dessas pirâmides como sendo esse trapéziozinho aqui. Então, quando você tem vários tetraedros de alumínio, de silício e oxigênio, desculpa, aqui tá errado aí, de silício e oxigênio, você passa a ter uma camada, né? Ele se une lateralmente e a gente vai representar com esse trapézio. Então, isso forma uma camada. Outra camada que é comum acontecer é um octaedro de oxigênio e alumínio. Um alumínio aqui no centro ligado a 6 moléculas de oxigênio, formando como se fosse um balãozinho de festa junina, só que ele está assim deitadinho, né? E aí eles lateralmente se unem, formando uma estrutura que a gente vai representar aqui como um retângulo. Então, uma camada de octaedros de alumínio vai representar como um retângulo. O que ocorre? Nas argilas, geralmente, uma camada, uma lâmina de tetraedros de silício se une a uma lâmina de octaedro de alumínio e magnésio quando tem. Formando essa unidade básica aqui, ó, uma camada que tem uma lâmina de octaedro de alumínio, uma camada e uma lâmina de tetraedros de silícios. Essa estrutura, quando você tem caulinita, que é um mineral secundário super intemperizado, geralmente a estrutura dela é isso aí. São só essas lâminas, uma sobre a outra. O que ocorre? Quando essas lâminas só são assim, elas não são expansíveis. Elas se fundem uma na outra, a estrutura da argila é isso, e ela geralmente tem uma superfície dela comparada com outro modo, né, de uma argila menos intemperizada, a superfície dela é muito pequena, se a gente comparar. Então, já a gente vê isso melhor. Outro tipo de argila são as argilas de camada 2:1. Então, nesse tipo, você tem duas camadas, duas lâminas tetraedros de silício, que são esses trapézios aqui, ó, um em cima e um embaixo, e no meio uma lâmina de octaedro de alumínio. O que ocorre? Essa estruturinha aqui, essa camada, quando elas estão juntas, elas não se unem aqui. Então, moléculas de água conseguem entrar nesses espaços e fazer ligações fracas aqui. O que ocorre? A gente tem que solos com minerais secundários de camada 2:1, eles retêm mais água. E essa estrutura de argila aqui também, ela tem mais nutrientes aqui dentro dela, né? Então, geralmente tem mais potássio, magnésio, outros nutrientes que ainda não foram perdidos, porque ela não é uma argila de solos extremamente temperizados. Já de camada 1:1 é de solos extremamente temperizados. Então, você tem que as argilas de camada 2:1, elas têm muito mais área específica ao redor delas e elas conseguem reter água e também tem uma maior riqueza de nutrientes aqui, ainda fazendo ligações. Já as de camada 1:1, elas já perderam essa camada, esse trapézio, que são a lâmina de tetraedro de silício, já perdeu. E aí você acaba tendo uma estrutura mais condensada. Notem aqui que vermiculita, por exemplo, que é um desses minerais secundários de camada 2:1, ele ainda tem na sua estrutura magnésio e ferro.
além, né, dos alumínios, do silício e do oxigênio. Já a caulinita é só silício, alumínio e oxigênio, né, hidratado. Qual a influência disso no solo? Um solo que ainda tem esse tipo de argila, porque ele não é tão interferizado, ele é mais quimicamente rico, ele tem a capacidade de reter mais água e ele tem a capacidade de reter mais nutrientes. Uma vez que você tem maior superfície, quando você aduba, né, os elementos, os nutrientes chegam nesse solo, eles têm aonde ser absorvidos, com quem se ligar e serem mantidos. Agora aqui na caulinita, onde a superfície é um pouco menor, na verdade é bem menor, é mais de 20 vezes menor, você tem uma menor capacidade de reter esses nutrientes, uma menor capacidade de reter água. E aí, isso impacta, inclusive, na classificação do solo. A gente vai ver aqui, por exemplo, na capacidade, na argila 2:1, você tem solos que geralmente dão essa fraturinha aqui, ó, são solos ricos em argilas expansíveis, ricos em argilas 2:1. Por exemplo, os vertissolos. Vertissolo é esse solo aqui, ó. Rachou é vertissolo. Por quê? Porque a água que fica retida aqui entre as camadas, quando evapora, ela acaba fazendo com que todas essas se retraiam e aí cria grandes espaços quando não dá mais para retrair. Por isso que você vê esses solos aqui, quando estão hidratados, né, eles ficam uma massa forte e quando ressecam formam essas rachaduras. A superfície específica das argilas 2:1 é de 600 a 800 metros quadrados por grama. Da argila 1:1 é de 10 a 20. Então, a capacidade dessas argilas reterem nutrientes, reterem íons, que são nutrientes para as plantas, é muito maior. Por exemplo, a gente geralmente chama essa capacidade, né, de reter esses cátions, esses nutrientes que geralmente têm carga positiva, a gente chama de CTC, capacidade de troca catiônica. É de 80 a 160 centimol de carga por quilo. Centimol é uma medida como dúzia, né? Então, essa quantidade de carga por quilo. CTC não depende de pH, e ele mantém a carga, justamente por ter essa capacidade de manter, né, a CTC alta e de reter esses nutrientes, são solos mais férteis, né? E aí, quando a argila tem essa capacidade de reter esses nutrientes, tem alta superfície, a gente chama de argila de alta atividade. São mais ricas em outros nutrientes, têm a capacidade de reter água e geralmente causam essas fraturas no solo quando ele se resseca. E tem essa estrutura aqui em camadas, né? Assim. Já as argilas de camada 1:1, elas têm uma superfície específica muito menor, de 10 a 20 metros quadrados por grama, a CTC baixíssima, de 3 a 10 centimol de carga, não tem condição de manter esses nutrientes. Então, por exemplo, se for feita uma adubação, esses nutrientes são seletivados na primeira chuva, enquanto que se você tem uma CTC alta, mesmo chovendo, eles têm a capacidade ainda de se manter absorvidos, né, na superfície dessas argilas. Ele é muito dependente do pH e quando essas características se unem, a gente chama isso de argila de baixa atividade. São argilas com nenhum nutriente mais dentro de suas estruturas. Além das argilas de camada 1:1, quando elas perdem também o segundo tetraedro de silício, fica só os octaedros de alumínio. E aí essa estrutura a gente chama de oxidróxido de ferro e alumínio. E aí, por exemplo, a gibsita, que é um hidróxido de alumínio, a goetita e a hematita, que são hidróxido de ferro, são geralmente as estruturas que sobraram. Então, essas argilas com a menor estrutura são justamente esses oxidróxidos que já perderam todos os seus tetraedros de silício, os outros nutrientes, e só sobrou o óxido de ferro e o hidróxido de alumínio.
desses óxidos de ferro, eles geralmente conferem essa cor para os solos. Então, a hematita, que é um óxido de ferro, a goetita, que também é óxido de ferro, a hematita confere, 1% de hematita no solo confere essa cor vermelha, bem vermelha, né, que é típica dos latossolos. E a goetita, a cor amarela, a misturinha dá esse latossolo vermelho e amarelo. Então, a gente tem aqui os argilosilicatos de ferro e alumínio, são os minerais secundários de camada 2 para 1 e 1 para 1. Os oxidróxidos de ferro e alumínio são esses minerais secundários, já que não tem mais nem duas camadas, é só uma camada. E eles são fruto desse intemperismo aqui dos minerais primários, que eram os minerais de rocha ainda, na rocha. Esses dois aqui são argilominerais, mas o de camada 1 para 1 e os oxidróxidos de alumínio, que tem a superfície específica baixíssima, eles já são argilas de baixíssima atividade. Solos muito intemperizados que são compostos principalmente por argilas de baixíssima atividade. Significa que, para aumentar essa atividade desse solo, a gente tem que acrescentar uma substância que tem alta superfície específica. Quem? Matéria orgânica. Então, solos altamente temperizados, latossolo, solo de cerrado, baixíssima matéria orgânica, que já tem baixa matéria orgânica, se o manejo reduz ainda mais, né, consome matéria orgânica, um manejo que não colabora, né, não tem práticas conservacionistas, você não tem fertilidade nesse solo, não tem capacidade de manter os nutrientes da adubação retidos ali e a primeira chuva lixivia vai na solução do solo. Porque quando eles chegam no solo, eles são solubilizados, ficam na solução, mas eles ficam fracamente ali adsorvidos as partículas de argila. Se é uma argila de baixa atividade, ele não fica dissolvido. A capacidade de ela fazer isso é tão baixa, então a gente diz que esse solo tem uma CTC baixíssima, como se a caixa d'água dele fosse pequena. Então, gente, aqui, ó, solos de clima quente e úmido, que são muito intemperizados, faz com que sejam compostos, né, eles sejam compostos principalmente por argilas de baixa atividade, as argilas de camada 1 para 1 e óxido-hidróxido de alumínio. E por isso, possuem baixa capacidade de reter nutrientes, o que os fazem quimicamente pobres, né, com baixa CTC e, por consequência, demandam cuidados maiores com o manejo de nutrientes e de sua estrutura física. Então, práticas conservacionistas são essenciais para que esses solos sejam mantidos. E aí vocês vão ver aqui, ó, laranjas são solos de clima quente e úmido. Significa que eles tem mais, vocês vão ver que eles têm um teor menor, né, de potássio, cálcio, magnésio, porque já foi lixiviado, já foi intemperizado, saiu da estrutura do solo. Os laranjas aqui. Já o solo de clima seco, que não foi tão lavado, ele tem um teor maior de magnésio, cálcio, potássio, né, fósforo, todos os outros teores, exceto o carbono ali, são maiores. Para resumir, então, a nossa aula, o que é essencial vocês saberem? Que as argilas, esses minerais secundários, eles têm uma grande importância, porque eles que retêm as cargas positivas, que são a maioria dos nutrientes essenciais das plantas. Por exemplo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, cobre, zinco, amônio, níquel e sódio são absorvidos pelas plantas na solução em forma de cátions, íons positivos. Eles permitem, essas argilas, elas permitem uma grande capacidade de retenção de moléculas de água, né? Dependendo do tipo de argila, né? E solos muito intemperizados são compostos principalmente por argila de baixa atividade, por consequência tem baixa retenção de nutrientes essenciais, baixa TTC, e por isso esses solos são menos férteis. Para aumentar a capacidade desses solos reterem nutrientes, é necessário promover o aumento da matéria orgânica do solo, porque a matéria orgânica tem altíssima capacidade de retenção de cátions, 200 centimol de carga por grama. Tem um exercício aqui, a ideia é a gente juntar, né, todos esses conhecimentos das últimas aulas, né, das últimas 2 aulas. Então, eu queria que vocês indicassem aqui um latossolo, que é um solo muito temperizado. A composição mineralógica dele é principalmente alumínio silicatos, argilas de camada 2 para 1, alumínio silicatos 1 para 1, né, ou óxido hidróxido de ferro e alumínio. Eles são solos maduros e profundos ou são solos rasos e jovens?
E a fertilidade dele é alta ou fertilidade baixa quando comparado aos solos de zonas temperadas, por exemplo, que não foram tão lavados, não tem precipitação tão alta ou estão em temperaturas tão altas? Deu pause aí? Respondeu? Então, vou dizer a resposta. Então, eles são mais ricos em argilas de camada 1 para 1 e óxido hidróxido de ferro e alumínio. Eles são solos mais maduros e profundos e eles têm fertilidade baixa porque a composição deles são essas argilas de baixa atividade. Mas eles têm uma excelente estrutura física, né? Por isso toleram esses cultivos intensivos, embora sofram muito, e é importante, dentro ainda dessa disciplina, a gente tratar das práticas conservacionistas justamente por isso. Então, a composição mineralógica dos latossolos, né, é simples, geralmente quartzo, caulinita, óxido hidróxido de ferro e de alumínio. Grande espessura ele tem, né? São solos profundos e horizontes com cores dominantemente amarelas e vermelhas, fertilidade baixa quando comparados com solos de regiões temperadas, e além disso, os solos tropicais sofrem de forma acentuada pelo uso de técnicas inadequadas. O que eu quero dizer com isso? É cultivo intensivo. E é por isso que o plantio direto é tão importante para cultivo de culturas anuais aqui na região. Quando eu falo cultivo intensivo, são 3 safras no ano, mecanização, revolvimento de solo. Plantio direto é justamente plantio sem revolvimento de solo, para favorecer a manutenção da matéria orgânica e você conseguir com esses solos uma CTC mais alta, uma fertilidade mais alta e não perder eles por erosão, né? Então, gente, obrigada, até a próxima aula.